Rita, boa noite, bem-vinda. Rita, segunda-feira, dia do relatório Focus do Banco Central, e houve uma redução, mais uma redução da previsão de inflação para este ano, voltando ali mais para a casa dos 5%, e houve também a redução para a expectativa para a taxa de juros, voltou a ficar abaixo dos 14%. Então, quero te ouvir sobre o relatório Focus, mas o quanto essa expectativa pelos efeitos do El Niño se encaixa nesse cenário de revisão para a inflação trazida pelo Focus. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Thaís. Bem-vinda também, né? Mas a gente está aí, né? El Niño, El Trump, El Juros, né? Muita coisa afetando a economia global e a economia brasileira. Então, além do El Juros, nós também temos, né, El Tributo. Então, uma situação fiscal extremamente delicada que foi revelada mais uma vez com clareza na semana passada, com um aumento de 10 pontos percentuais na relação dívida bruta PIB, enquanto o FMI está projetando aí, na média, né, que os países emergentes vão ter um gasto aí de 6% do seu PIB com juros. O Brasil já está batendo 8,8%. E na hora que a gente soma o pagamento da dívida, né, junto com o déficit primário, nós estamos batendo na casa de 10%. Então, isso é um dízimo que toda a sociedade brasileira, um dízimo financeiro extremamente alto, sem falar nas taxas de juros pagas pelas empresas e pelas famílias na hora de tomarem crédito ou na necessidade aí de alavancarem para investimento ou para qualquer outra coisa. Está ficando proibitivo no Brasil a tomada de dinheiro. Então, Thaís, voltando à sua pergunta, tanto a taxa de inflação quanto a taxa Selic, elas foram reduzidas, mas não o suficiente para aliviar essa situação crítica que o Brasil vive e que tem piorado ao longo dos anos, porque o problema estrutural ele tem que ser combatido, e o problema estrutural ele tem sido agravado, que é o aumento de despesas, apesar de convivermos com um recorde de arrecadação da Receita Federal. Então é um país de paradoxos. O sacrifício feito pela sociedade, pelas empresas, pelas famílias, no pagamento de tributos, a Receita Federal nunca arrecadou tanto na história. E nós nunca estivemos tão endividados e com uma taxa de juros tão punitiva, né, nesse século. Então, estamos batendo um recorde de pagamentos de juros, um recorde histórico. Nunca pagamos tantos juros e nunca suamos tanto para pagar impostos. Então, é uma coisa que tem que ser resolvida no cerne. E o que é isso? É a necessidade de termos uma política fiscal coerente com a política monetária, porque senão nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós estamos enxugando gelo. Então, gente, nós temos que fazer, sim, algo de forma estrutural, equilibrar as contas e, de preferência, gerar um superávit primário. Essa função não é da família brasileira, não é da empresa, do empresário brasileiro. Essa função é da gestão do governo, na responsabilidade de condução de um país para que todos nós tenhamos uma taxa de juros e uma taxa de inflação condizente com o esforço fiscal que a gente faz e condizente com o preço que nós estamos pagando para estabilizar a economia, para não termos inflação. O custo está alto demais e o que nós estamos recebendo passa longe daquilo que a gente entende que faria bem para termos um país de verdade com uma taxa de juros decente para famílias e para empresas.